Cumprimento o senador Aloísio Nunes, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Transmito meus cumprimentos a todos os integrantes da Comissão de Relações Exteriores, aos demais parlamentares que se encontram presentes nesta sala, aos colegas do Ministério das Relações Exteriores que me honram com a sua presença nesta manhã, e também um cumprimento especial à minha esposa, Laís, que me deu hoje o prazer da sua presença. Diante da brevidade do tempo que é reservado aos candidatos, eu tentarei ser bastante breve. Começarei por um panorama geral das Filipinas, país para o qual a senhora Presidente da República teve a gentileza de me indicar e para o qual espero poder ser aprovado por esta comissão. As Filipinas é um país situado numa das regiões economicamente mais dinâmicas do mundo, que é o Sudeste Asiático. Ela apresenta semelhanças importantes com o Brasil em vários aspectos. Em primeiro lugar, a herança cultural e religiosa ibérica. Mais de 80% da população das Filipinas é composta por católicos. E a Espanha, que durante 3 séculos foi a potência colonial nas Filipinas, deixou uma herança cultural presente até hoje na importância do idioma, que é falado por uma porcentagem expressiva da população filipinas, e também nos próprios nomes das pessoas. Até hoje, apesar do inglês ser hoje, junto com o filipino, o tagalo, a língua oficial do país, os nomes das principais personalidades das Filipinas são todos nomes espanhóis. Então, além da herança cultural e religiosa ibérica, as Filipinas, assim como o Brasil, têm um contingente populacional bastante expressivo, uma população pouco superior a 100 milhões de habitantes, apresenta um elevado grau de miscigenação e tem, como o Brasil, desafios e posições convergentes em várias áreas, como, por exemplo, na área de meio ambiente. As Filipinas, assim como o Brasil, pertencem aos países mega diversos e são membros da Convenção de Diversidade Biológica. A atual administração filipina, liderada pelo presidente Benigno Aquino, tem dado muita importância a uma série de iniciativas destinadas a combater a pobreza, a desigualdade social e a corrupção. Inclusive, eles têm um programa de transferência de renda inspirado, em boa medida, no nosso Bolsa Família. As Filipinas são um país arquipélago. As Filipinas são compostas por mais de 7.000 ilhas. Depois da Indonésia, é o segundo país mais importante do mundo, com essa característica de ser um arquipélago. A área de aproximadamente 300 mil quilômetros quadrados, algo mais ou menos similar ao estado do Maranhão, tem um PIB de aproximadamente 300 bilhões de dólares. A capital, a região metropolitana de Manila, tem uma população estimada em 13 milhões de habitantes. Como eu já mencionei, durante praticamente 3 séculos, permaneceram sob dominação espanhola. No final do século XIX, depois da guerra entre Estados Unidos e Espanha, passaram à dominação dos Estados Unidos, o que perdurou até o final da Segunda Guerra Mundial. Houve um breve período de dominação japonesa nos anos 40. A partir de 46, as Filipinas adquiriram formalmente independência dos Estados Unidos. É importante notar que as Filipinas foram fundadoras da ONU em 1945, apesar de ainda não serem um país formalmente independente naquela ocasião. Ela é membro fundador da ONU, como já disse, e da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Também é membro da APEC, Associação da Ásia-Pacífico, do G20, na Organização Mundial do Comércio, e do Grupo de Países Mega Diversos. Em Manila
está situada a sede do Banco Asiático de Desenvolvimento e também o Instituto Internacional de Pesquisas em Arroz. As Filipinas são um grande produtor de arroz. O sistema político das Filipinas é inspirado, em boa medida, no sistema dos Estados Unidos. A Constituição de 87 prevê um sistema presidencialista nos moldes americanos, com um parlamento bicameral, uma Câmara de Representantes e um Senado. E a população é bastante? Em torno de 100 milhões de habitantes. No ano passado, superou pela primeira vez a marca de 100 milhões. Não é permitida a reeleição e os mandatos presidenciais são de 6 anos. No começo do ano que vem, termina o mandato do presidente Benigno Aquino. E em maio do ano que vem estão previstas eleições presidenciais nas Filipinas. Hoje, depois de um período relativamente turbulento entre os anos 60 e os anos 80, onde havia um regime forte, uma ditadura comandada pelo presidente Marcos, e havia também uma presença forte de insurgência marxista e também separatista, com, movimentos de inspiração muçulmana. Isso se encontra relativamente controlado. O governo central conseguiu fechar um pacto com os principais movimentos insurrecionais, tanto a guerrilha marxista quanto os movimentos separatistas muçulmanos. A política externa das Filipinas, ela guarda uma convergência bastante marcada com as posições americanas, inclusive na área de defesa. Eles formalmente sustentam que tem uma aliança com os Estados Unidos. Mas também tem uma aproximação intensa com 2 outros países da sua região. O Japão, que é o principal parceiro comercial das Filipinas, e a China, que é o segundo parceiro comercial e fonte de investimentos bastante significativo. Nos últimos anos, especialmente durante o mandato do presidente Aquino, que começou em 2010, eles têm experimentado um crescimento econômico bastante expressivo, em torno de pouco superior a 6% ao ano. A expectativa de crescimento para 2015 é em torno de 7%. Eles têm como setores tradicionais na economia a mineração, área de ouro, cobre, agricultura, arroz, são grandes produtores de coco também, a pecuária bovina, e também tem desenvolvido muito a área de terceirização, call centers, por exemplo, como eles têm o domínio da língua inglesa, o desenvolvimento dessa área de call centers nas Filipinas foi extraordinário. E também a área de tecnologia da informação. Segundo a OCDE, as Filipinas, no Sudeste Asiático, é o país que apresenta melhores perspectivas de crescimento econômico para o quinquênio 2015-2020. Bom, passando para as nossas relações com as Filipinas, elas remontam à independência do país. Em 1946, o Brasil mandou um representante à cerimônia de declaração oficial da independência, que, não por coincidência, foi celebrado no dia 4 de julho, que é justamente o Dia Nacional dos Estados Unidos. Nós abrimos nossa embaixada em Manila em 1970. As Filipinas abriram a sua embaixada no Brasil em 1965. E o comércio bilateral tem se mantido, nos últimos anos, em torno de $1 bilhão nos 2 sentidos, com superávit a favor do Brasil, em torno de $300 milhões. O padrão desse comércio repete um pouco o do nosso intercâmbio comercial com a China, caracterizado por exportações, basicamente de minério de ferro, de commodities, também um pouco de carne, e de importações de produtos de maior valor agregado. Temos oportunidades promissoras de crescimento das relações comerciais com as Filipinas em alguns setores específicos. Eu gostaria de salientar entre eles o de bioenergia ou biocombustíveis,
As Filipinas têm um programa similar ao nosso programa interno de uso do etanol como como combustível para automóveis. Eles, por lei, também instituíram a obrigatoriedade de mistura de etanol na gasolina. Eles usam etanol, assim como o Brasil, a partir da cana-de-açúcar, e a produção interna é insuficiente para cobrir a demanda. Então, aqui há uma oportunidade interessante para exportação de etanol e também para ações de cooperação para o desenvolvimento da indústria interna filipina sucro-alcooleira. Temos oportunidades na área de defesa e aeronáutica. As Forças Armadas Filipinas, especialmente a aeronáutica, já demonstrou interesse em eventualmente, comprar aviões da Embraer. Está aberta uma licitação na qual a Embraer, com os Super Tucanos, está presente. Também há um interesse em, eventualmente, adquirir aviões da Embraer para transporte de carga. Como o setor de aviação civil nas Filipinas tem se desenvolvido muito nos anos recentes, como eu disse, as Filipinas são constituídas por 7.000 ilhas e há muito o que fazer para desenvolver a infraestrutura, inclusive aeronáutica, de pistas de aviação. Abre-se um mercado interessante também para a exportação de aviões de pequeno e médio porte da Embraer. Temos também a Vale presente nas Filipinas. A Vale já tem um escritório em Manila, está presente na exportação de minério de ferro e também em operações de transbordo de minério em portos filipinos para posterior exportação à China. Há uma empresa filipina presente no Brasil, no porto de Suape, em Pernambuco. É uma empresa que atua na área de containers, no terminal de containers de Suape, uma filial de uma empresa filipina. Está presente lá desde 2001 e já investiu nessa empresa cerca de $300 milhões. É uma das maiores empresas do mundo nessa área de containers. Também temos oportunidades interessantes de sinergias em áreas como eu já mencionei, os programas de transferência de renda, inspirados no Bolsa Família, a área de agricultura familiar e segurança alimentar. Já houve um intercâmbio muito expressivo de missões com gente do Ministério do Desenvolvimento Social, do Itamaraty, da nossa coordenação geral de combate à fome. Autoridades filipinas dessas áreas já visitaram o Brasil em mais de uma oportunidade. Então, esse também é um setor onde há sinergias muito importantes a serem exploradas. Também na área de saúde, eles têm um programa interno lá nas Filipinas bastante interessante de baixo custo para o combate à dengue, que é uma área que nos interessa diretamente. Em termos de prioridades, na minha gestão na Embaixada em Manila, se lograr ser aprovado por essa comissão e posteriormente pelo plenário do Senado, eu mencionaria, em primeiro lugar, a intensificação de contatos com o Banco Asiático de Desenvolvimento, que está sediado na capital filipina, buscar impulsionar a retomada do processo de aproximação entre o Mercosul e a ASEAN, e também o diálogo bilateral do Brasil com a associação. Hoje, a ASEAN ela tem um processo estruturado de diálogo com os demais países dos BRICS, mas não com o Brasil. E o governo filipino já demonstrou em mais de uma ocasião que teria interesse em que o Brasil se tornasse parceiro de diálogo da ASEAN. Também outro aspecto importante seria buscar otimizar a preparação de missões comerciais brasileiras, buscando usar o mercado filipino como uma espécie de ponte ou cabeça para a penetração no mercado mais amplo da ASEAN. Então, seria muito importante estimular
contatos mais frequentes e mais diretos entre organizações empresariais dos dois países. Já existe um memorando de entendimento entre a CNI e sua homóloga filipina, e a Embaixada Filipina aqui no Brasil está tentando constituir uma espécie de embrião de uma Câmara de Comércio bilateral. Então, inclusive, no final do mês, eles irão promover o lançamento do que estão chamando de Fórum de Cooperação Empresarial Brasil-Filipinas. Eles têm um setor sucroalcooleiro forte, né? Tem um setor sucroalcooleiro bastante forte. E nós temos aqui uma indústria de equipamento para essa indústria, que também hoje está passando, só me permite um parênteses, passando por dificuldade em razão da crise que afeta esse setor. Mas nós temos uma indústria muito desenvolvida, com alto grau de aprimoramento tecnológico. No meu estado, o estado de São Paulo, ali na região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Araçatuba, apenas chamando a atenção do senhor para esse fato. Inclusive, foi muito oportuna a sua intervenção, senador. No ano passado, uma missão filipina esteve no Brasil e visitou justamente Ribeirão Preto, Sertãozinho, esteve com o pessoal da Única. Enfim, esse é um campo com um potencial bastante expressivo. Nós temos alguns acordos que estão em negociação, pendentes de conclusão. Vou buscar, se for aprovado por essa comissão, impulsionar a continuidade das negociações. Temos, por exemplo, na área de cooperação jurídica, acordos em negociação sobre extradição, transferência de pessoas condenadas. Esse é um assunto, inclusive, de maior interesse das próprias Filipinas. Há cerca de 50 detentos filipinos em penitenciárias brasileiras, praticamente todos eles por narcotráfico. Também há um acordo de cooperação jurídica em matéria penal sendo negociado. Temos também acordos em negociação na área de defesa, na área de cultura, cooperação técnica e serviços aéreos. E, antes de encerrar, senhor presidente, uma palavra final sobre o que nós chamamos de cumulatividades. Eu estou sendo indicado para embaixador não apenas nas Filipinas, mas também em 3 outros países. São países insulares ali do Pacífico, a Micronésia, Palau e as Ilhas Marshall. Esses 3 países têm relações diplomáticas relativamente recentes com o Brasil. Palau, no caso de Palau, remonta a 2005, e nos 2 outros países, Ilhas Marshall e Micronésia, 2010. Esses países eles têm uma prioridade muito clara, muito nítida na área de mudanças climáticas e meio ambiente, por sua própria condição de países insulares. Eles atuam no âmbito de um foro chamado Foro das Ilhas do Pacífico. No caso das Ilhas Marshall, também há um problema adicional. Nas Ilhas Marshall está situado o atol de Bikini. Esse atol ficou famoso nos anos 50, porque foi lá que os Estados Unidos fizeram uma série de testes nucleares e isso deixou uma herança de contaminação radiativa com efeitos que perduram até hoje. O comércio com esses países é muito incipiente ainda. Eles têm relações muito intensas, mas em alguns casos conflituosas, com a Austrália e a Nova Zelândia, e a política externa deles é totalmente atrelada aos Estados Unidos, porque eles ainda conservam um status de associação, de estados associados, nos 3 casos, com os Estados Unidos. Bom, agradeço, senhor presidente, a boa vontade e a paciência com que me ouviram aqui nesta comissão, e reitero a expectativa de que possa ser honrado com a aprovação do meu nome pela Comissão de Relações Exteriores. E me coloco à disposição para eventuais perguntas e esclarecimentos.